ou você é um pai, ou você é mãe, ou você é um filho, ou você faz parte de uma família. Por mais que você possa pensar, não, eu nem conheci minha mãe, nem conheci meu pai, você fez parte de uma família. Você fez parte de algo. Alguém cuidou de você, alguém, enquanto você não poderia viver ali sozinho, alguém fez parte da sua vida e você fez parte de alguma família. E essa palavra família, ela é comum para todo mundo. Todo mundo faz parte de uma família. Todo mundo, ele é integrante dessa instituição. Eu tenho certeza que hoje essa palavra ela conecta todo mundo que está aqui. Por isso o tema dessa palestra é sucesso familiar. Todo mundo quer ter sucesso na vida. Muitas vezes a gente tem uma visão de sucesso do que o mundo fala do que é o sucesso. Talvez os nossos filhos, talvez os nossos pais, as nossas mães, ela tem uma visão de sucesso do que o mundo fala do que é sucesso na família. Muitas vezes a gente está até com esse sucesso aos olhos do mundo, mas será que a gente realmente tem esse sucesso familiar? Será que realmente a gente tem esse sucesso familiar? Porque a família, Júlio, a família, ela é a instituição mais antiga do mundo. Não é uma instituição governamental, não é uma instituição educacional, não é uma instituição, qualquer coisa que você pensa, governamental, educacional, uma instituição religiosa. A primeira instituição criada foi a família. Você sabia disso? A primeira instituição foi a instituição de ensino? Não. A instituição governamental? Não. A instituição religiosa? Tal? Também não. A primeira instituição, acima de todas as instituições criadas, foi a instituição familiar. Ou seja, ela é a coisa mais antiga do mundo. Existe um cenário que quando o homem foi criado, que diz que Deus colocou o homem para guardar o jardim do Éden e colocou a mulher para auxiliá-la nessa guarda. E nesse momento ele fala: sede fecundos. E abençoou o homem e a mulher e disse: sede fecundos. Nesse momento nasce a instituição familiar. Nesse momento começa a família. Abençoou o homem e a mulher, e criou o homem para guardar o jardim, e criou a mulher para auxiliá-lo. E Deus disse, quando Deus disse, sede fecundos, a Bíblia narra, e abençoou. Sabe quando Deus ele abençoou o homem e a mulher? Quando ele cria a família, ele fala, e abençoou Deus o homem e a mulher, e disse, sede fecundos. Ou seja, a família é uma bênção. Ele é uma instituição criada por Deus. O que nós vimos aqui foi uma história de uma família. E por isso que eu queria contar uma história do que é um sucesso familiar. Porque a família, ela traz na sua responsabilidade deixar um legado. A palavra legado ela vem derivada do latim legato. E realmente a origem da palavra ela é muito desafiadora para a gente, porque legato, ele é a junção de duas palavras. É a junção da palavra legare, ou seja, deixar algo para alguém, delegar algo para alguém, você deixar algo para alguém, e a palavra legato a ou seja, a alguém. A junção dessa palavra é legato, deixar algo a alguém. E é muito importante a gente entender que a família tem essa responsabilidade de deixar algo para alguém. Antigamente, no Império Romano, quando estavam começando os primórdios, né, das civilizações e as primeiras constituições, quando não tinha um documento numa terra e alguém gostaria de deixar essa terra para alguém, eles criavam um documento que chamava legato. Ou seja, eu quero deixar essa terra para alguém, mas eu não tenho um documento. Então você redigia esse documento que chamava legado. Ou seja, eu estou comprovando que eu quero deixar algo para uma outra pessoa, e ele escrevia esse documento que se chamava legado. Então a palavra legado, ela é muito importante nesse sentido. O que nós estamos deixando de legado? O que as famílias, o que nós que fazemos parte de uma família, e se nós concordamos que todos nós fazemos parte dessas instituições mais antigas, o que nós estamos fazendo com as nossas famílias? O que nós estamos produzindo nas nossas famílias e o que nós estamos deixando de legado? O que nós estamos deixando para alguém?
Ou seja, a família nada mais é do que uma instituição para produzir algo para deixar para alguém. E a pergunta dessa noite, para a gente responder se nós temos sucesso familiar ou não, é: o que nós estamos construindo hoje e deixamos de legado para alguém? O que está sendo construído? Nesse momento, nós chegamos no Natal. O Natal, época do Natal, enfeite, Papai Noel, presente, que foi muito bem aqui hoje exposto, né? Presente, brincadeira, nós lembramos de coisas legais. E o que mais nós lembramos no Natal? O que mais? O que mais? O que o Natal representa? Reunião de família. Natal é família. Natal é a hora que você está andando na cidade, tem alguém chegando, você vê aquela pessoa que faz anos que você não vê no mercado, você fala: poxa, viajou para ver a família. É aquele momento que você talvez vai na casa da sua mãe ou do seu pai. Faz anos que você não vê o seu irmão, faz anos que você não vê os seus sobrinhos e os netos. É aquele momento que as famílias se reúnem. É nesse momento que as famílias, elas marcam história, ali onde você começa a marcar e construir histórias importantes. Eu lembro quando eu viajava e eu encontrava meus avós, quantas histórias que eu não tenho na época que eu ia, as famílias se reuniam e você vai construindo um legado, você vai construindo histórias, você vai produzindo histórias. Quantas histórias que você não tem na sua mente hoje, que você aprendeu quando você era pequenininho, na idade da Júlia, na idade da Gigi. Eu lembro do legado da minha família, que eu lembro de uma história do meu avô, quando eu era pequenininho, da idade talvez. Você lembra, pai, quando eu fui viajar com meu avô? Com o avô Vitório? Eu tinha aqui uns 8, 9 anos? Mais ou menos. Eu fiz uma viagem de trem, Carlos. Cara, eu amava, eu queria viajar de trem. Eu ia receber minha avó de trem na estação, ela chegava naquele trem, eu ficava: quando que eu vou viajar de trem? Era um sonho viajar de trem. Antigamente tinha trem, tinha FEPASA, tinha esses trens de passeio. Eu queria viajar de trem. E eu lembro que o meu avô um dia pegou uma mala e falou: vamos viajar. E eu entrei naquele trem e fiz a maior aventura da minha infância. Fui rasgando, o Carlos, o Noroeste Paulista. Cidades e mais cidades com o meu avô. E descia numa cidade, e o meu avô carregando a mala, e voltava para outra cidade, e descia na outra cidade. E eu arrasei naquele tempo. Foi um marco na minha vida. Você viajar com o meu avô naqueles trens, e descia em uma cidade, descia em outra. Foi um legado que uma família deixou. Eu lembro de um dia que meu pai me levou para pescar, e eu fiquei, lembra, pai? Nós ficamos a noite inteira pescando, uns peixão grandão assim, Adelson, desse tamanho, uns pintados, era grande, esse é verdade, eu estou falando sério, uns pintados grandes, ficamos a noite inteira pescando. Lembra o que aconteceu de noite, pai? O que aconteceu de noite? Bem no meio da noite, a gente pescando naquele negócio de terra. Como chama aquele negócio de terra? Praia? Não, quando a terra fica no meio do rio. Ilha. Hã? Ilha. Tem outro nome. Quando assoreia. Ali onde assoreou, a gente ficou ali. O que aconteceu? Choveu. Caiu uma chuvona forte e gostosa. Bem nessa época, nesse calor assim, que foi na época do quê? De Natal. Eu fui visitar os meus avós. Lembra disso? Foi na época de Natal. Talvez naquela época a pescaria não fechava igual hoje. E aí eu e meu pai fizemos uma aventura. Ficamos uma noite inteira pescando. E choveu gostoso. Imagina essa época no calor. Agora imagina no Noroeste Paulista, perto do Mato Grosso, mais calor, aquela chuva gostosa. E a gente ficou a noite inteira. Na época de Natal, que você cria histórias, que você deixa legados, você deixa algo para alguém. O Natal serve para isso. De você construir histórias. A pergunta é: o que nós estamos desenvolvendo? O que nós estamos produzindo nas nossas festas familiares? Qual o legado que nós estamos deixando? O que nós estamos produzindo de história nas festas familiares nossas? Qual a história que nós estamos construindo e qual o legado nós estamos deixando para as nossas famílias? Nas nossas festas de aniversário, nas nossas festas de casamento, nas nossas festas de formatura, nas nossas festas familiares. O que nós estamos produzindo? Qual história nós produzimos nessas festas? Qual a história daqui a anos? Eu com 39 anos lembro de uma história que eu tinha a idade da Júlia, 8 aninhos, 7 aninhos, 9 anos.
Depois um pouquinho maior, 12, 13 anos, uma história que eu lembro que eu pesquei com meu pai. Qual história nós estamos produzindo agora para os nossos filhos contarem para os nossos netos? Esse é o legal. Essa é a pergunta. O que nós estamos produzindo nas nossas festas de casamento? O que tem nas nossas festas de casamentos hoje, nas nossas famílias? Uma festa que vai juntar uma família de uma pessoa com outra família para se juntar com uma família. O que tem de história nessas festas? O que tem nas histórias das festas de formatura dos nossos filhos? O que tem de história nas festas dos nossos familiares? O que nós ouvimos? O que nós gostamos? O que a gente tem produzido nas festas da nossa cidade, por exemplo? As festas que nós levamos as nossas famílias na cidade. A gente vai para o lado, por exemplo, a gente vai num centro cultural, a gente vai num algum lugar, em algum evento na cidade. O que a gente ouve nas festas que a gente passa pela cidade? O que as grandes festas de Natal estão tocando? O que os ônibus felizes que reúnem as famílias? O que as lojas? O que a sua cidade produz de legado hoje para a família? Você vai na cidade, uma época de Natal legal, e você vai construir um legado. O que você ouve nas festas? O que tem nas festas, nas áreas turísticas da sua cidade? Eu não estou falando nem do Brasil. Eu não estou nem falando da realidade da sociedade do seu país. Eu estou falando aqui da sua família. O que nós produzimos nas nossas famílias? O que nós vamos produzir no Natal? Naquele churrasco, naquela chácara, naquela festa? Qual que é aquele legado que a gente vai construindo de história legal? O que a gente deixa de histórias? Eu tenho alguns exemplos de histórias que eu quero falar para vocês. Posso falar umas historinhas rapidinho? Eu tenho um tipo de história. Uma dessas histórias que estão sendo produzidas, eu vou falar uma delas. Papai deixou a herança bem gorda. Tem terra para plantar, para criar gadinho. Mas isso não é para mim. Prefiro o pé na areia do que pé no capim. É até uma poesia, né? Hoje saio da zona rural, nós vai descer lá para descer no finalzinho do ano. Outro tipo de história que nós ouvimos. Já que você gosta tanto de rua, já vi de tudo nessa vida. Gente que gosta de tapa, alguns de carinho, mas seu fetiche é trair. Qual é a história que a gente está construindo? Nas cidades. Na cidade, nem na sua família. Às vezes na família vai pegar muito, né? Mas o que é a sua cidade? Os seus representantes estão ajudando para produzir um legado para as nossas famílias. Qual é o valor que nós queremos construir para a gente ter um grande sucesso familiar? E essa é a história do legado. E todos nós aqui, independente de qualquer um, independente se é Andressa Barbosa, seu nome é Andressa Barbosa? Deliberei. Independente se é Massaco. Massaco é sobrenome ou é nome? É nome? É Massaco e qual é o sobrenome? Takahashi. Independente se é Andressa Barbosa ou se é Massaco Takahashi, se é Dona Cleide, se é a Lumana Dourado, não importa. Todos nós aqui nós temos dois caminhos. Dois. Só dois. Todo mundo só tem dois caminhos para escolher. Ou você achar que nós viemos de uma grande explosão que é cientificamente explicado, que nós derivamos de uma grande explosão, que ela foi se expandindo, micro-organismos se espalhando por milhares e milhares e milhares e milhares de anos, e esses micro-organismos, e essa explosão, e essas poeiras cósmicas, esses micro-organismos por milhares e milhares de anos foram se espalhando, até formou você. Aí formou você. Você pode... É um caminho válido e é um caminho existente. E nós temos um outro caminho. Um outro caminho, Carlos, é nós imaginarmos que nós somos criados por uma mente inteligente, uma mente criadora, uma mente criativa, que ela criou um homem, inclusive ela deu tanta sabedoria, e a própria
A própria Escritura diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, porque o próprio homem, na sua vontade de saber para onde ele vai, de onde ele vem, ele tenta sempre descobrir essas respostas. Todo mundo em algum momento se perguntou: de raios, da onde que eu vim? Será que alguém em algum momento não colocou a cabeça no travesseiro e se pergunta: meu, para onde eu vou? O que vai acontecer? Daqui 50, 40, 10 anos para alguns, para outros 2 anos, ou até Jesus voltar, ou enfim, o que vai acontecer comigo? E essa é a segunda hipótese. A segunda hipótese é que existe uma mente brilhante, um Deus criador que te criou e que algumas classes científicas já autenticam essa segunda hipótese como a mais verdadeira, porque já existe uma classe científica que se chama a classe do criacionismo. De tanto eles estudarem, de tanto eles investirem no Hubble, no James Webb, um telescópio caríssimo, bilhões e bilhões de reais investidos, e cada vez mais que a ciência investe, cada vez mais ele se convence de que existe uma mente inteligente por trás da criação do homem. Cada vez mais que a ciência avança, cada vez mais a própria ciência ela chega nessa conclusão, e já existe essa classe de cientistas que são voltados para o criacionismo, que tudo foi criado por uma mente brilhante. E agora vamos cogitar que a segunda hipótese esteja certa. Vamos cogitar que Deus existe. Vamos só imaginar que essa segunda hipótese seja verdadeira, que existe um Deus criador. Vamos perguntar para Ele o que Ele fala, o que é família. Não vamos perguntar para a sociedade, não vamos perguntar para a classe governamental, não vamos perguntar para o Ministério Educacional, vamos perguntar para esse Deus. Vamos imaginar, vamos cogitar que talvez seja verdade essa segunda hipótese, esse segundo caminho. O que ele fala de sucesso familiar? Primeira coisa, ele fala sobre hierarquia de leis. Ele é um Deus tão perfeito. E o que ele está querendo dizer para você, se você quiser ter um sucesso na vida, é você colocar em ordem essas leis dele. Ele é um Deus que, quando ele cria, a palavra dele diz, ele colocou uma lei dentro de cada um. E muitas vezes o que acontece é que essa lei está dentro de todo mundo. Mesmo que tenha alguém numa tribo africana no fundo da África, lá na Etiópia, ele tem a mesma lei que uma pessoa que mora em Garça, uma pessoa que mora na Escócia, do que um índio que está lá no interior do Belém do Pará. Ele sabe que se ele matar alguém, é errado. Porque a lei fala, não matarás. Por isso que você pega qualquer tribo, qualquer cultura, no mundo inteiro, você vai ver com todas as variações que as culturas podem ter, todas elas estão em volta, parecida com a lei de Deus. Eles não podem matar, não pode. Você percebe que os guerreiros sempre são quem? Os homens, eles que vão na frente. Você percebe que existe uma cultura ética, uma cultura de valor que ninguém foi ensinar para eles. Ninguém foi antes da evangelização, antes de alguém mostrar o porquê eles fazem isso, que tem uma lei dentro dele que rege e tem essa vontade de eles fazerem, eles já fazem, porque a lei está dentro de cada um, está dentro da Gigi e está dentro do Carlos. Deus ele já cria um homem com o seu DNA dessa lei. E o que ele fala, Tchê, para você ter um sucesso familiar, você tem que colocar em ordem essas leis. Só de você colocar em ordem essas leis de Deus na sua família, muda. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa investir com grandes cursos. Você não precisa muitas vezes ter uma mansão. Você não precisa viajar com a sua família todo ano, todo mês. É só você colocar essas leis em ordem. Você colocando essas leis em ordem, você tem sucesso familiar. E agora vamos perguntar para ele o que ele fala dessas leis. Ele fala, a primeira lei, ele fala, mulher, seja submissa ao seu marido. É a primeira lei que ele coloca em ordem. Ele fala assim, mulher, seja submissa ao seu marido. Aí sabe o que ele fala agora? Olha só, mãe, que profundo que ele fala agora. É tão profundo, se a gente começar a entender o que é isso, ele fala, olha só, mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Sabe quem fala isso? É Deus. Aí eu vou ter que brigar com esse Deus.
E eu vou ter que colocar de frente para esse Deus poderoso que abriu o mar vermelho, que criou um sol que você não tem condições de olhar para esse sol por um segundo. E aí você tem que encarar esse Deus e falar: Deus, você está errado. Você tem coragem? Você tem coragem de enfrentar esse Deus? E ele fala: mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Ou seja, olha para o seu marido com todos os desafios, porque agora o papo é com a mulher. Agora ele está falando: mulher, vamos organizar a vida aqui? Vamos colocar as coisas no lugar? O papo não é com o seu marido. O papo não é com ele. Não é se ele é bom, se ele não é bom, se ele fala que te ama, se ele é uma pessoa honesta, se ele é uma pessoa amorosa. Agora o papo é com a mulher. Vamos organizar aqui, mulher? Então, beleza, preparada? Mulher, seja submissa ao seu marido como se fosse para mim. Vai chegar na hora do homem. Mas a Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Muitas vezes agora o homem, ele está doidinho para fazer assim, né? Tá vendo? Não. É cada um pensando a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Ele fala: mulher, seja submissa. O problema é que a sociedade, de uma forma errada, ela pega a palavra submissa como uma coisa ruim. E a palavra submissa é a palavra sob uma missão. Do mesmo jeito, quando começou a primeira família, quando ele cria a primeira família, ele criou um homem para guardar o jardim do Éden e criou a mulher para auxiliá-lo. Ou seja, a mulher está na mesma missão, a mulher está na mesma pegada, ela está no mesmo caminho, com a mesma responsabilidade, com o mesmo plano, só que ela está sob a mesma missão. Ela está numa missão. E a única coisa que Deus fala: mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor, assim como, pois ele é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele fala: você está numa missão, mas o seu marido é o cabeça. Por alguma razão, ele quer que o marido seja o cabeça. E eu vou falar por que essa razão. Vai fazer sentido. E por alguma razão, ele quer que o marido seja o cabeça. Porque para o marido ele dá uma outra função. Ele fala para o marido ser o cabeça. Mas mulher, você está numa missão, mas conforme ele manda. E essa submissão é uma submissão com alegria. Sabe aquela submissão? Poxa, eu quero ser submissa. Eu quero participar dessa missão que Deus me deu. Eu quero entrar nessa hierarquia. Eu quero organizar essa lei. Eu quero entrar dentro dessa lei e fazer isso com alegria. Não é aquela submissão: mulher, vamos hoje, vamos desse jeito, vamos com essa roupa, não vamos hoje, vamos amanhã. Você até vai, mas você vai como? Sabe o que Deus fala? Não serviu para nada. Se você for desse jeito, não serviu para nada. A Bíblia diz assim: seja submissa aos vossos guias com alegria, pois eles velam por a sua alma. Tem coisas que só o seu marido vê, que por mais que você tenta fazer, você não vai conseguir ver, pelo simples fato de Deus criar as pessoas e cada um tem um tipo de lei. Para a mulher, ele deu essa missão, ele deu essa lei, está dentro da mulher ser submissa. E toda vez que ela não é submissa, por mais que ela coloque o cabelo no travesseiro, a cabeça no travesseiro, ela não é feliz, porque ela não está dentro da lei que Deus projetou para ela. Muitas vezes a sociedade quer que você veja isso. Você não vive o melhor para você. E muitas vezes, o fato de nós errarmos essa lei, nós erramos todo o sucesso. E ele fala: seja submissa ao seu marido, seja submisso aos vossos guias, pois velam pela sua alma. Faça isso, porém, com alegria e não gemendo, senão não tem proveito. Ele está falando que se você for submissa, ainda seja alegre, tá? Não vamos hoje não, a mulher projetou um negócio, eu falei: não, acho que eu mudei de ideia, vamos fazer de outro jeito. Aí Deus fala: não é submissão. Se você até faz, o marido fala: não, muda de estilo, vamos mudar de jeito, vamos por esse caminho. Você até faz, mas você faz isso dentro da igreja, tá? Mulheres de grandes líderes fazem isso. Não pensa que isso é um problema de qualquer mulher, não. É uma tentação, porque ele fala: quando a mulher peca, quando o homem peca, ele fala: o seu desejo será para o seu marido, mas você vai tentar dominá-lo. É uma tentação a mulher dizer sempre não para o marido. Isso é normal. Não é certo, mas é normal, porque faz parte da estrutura corrompida que nós estamos. Só que para o marido, sabe o que ele fala? Ele fala para o marido, ele fala assim: massacre o Takahashi. Ame sua esposa. Ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, uma outra hierarquia. Muitas vezes, o que erra para as mulheres é porque elas esperam que
o marido morresse por ela, e os maridos muitas vezes não morrem por elas. E o que de fato é que cada um tem que examinar a si mesmo, não olhando para o seu marido, não olhando como ele é, mas nós vamos chegar nele. E o de fato é que a mulher, ela precisa priorizar o marido. Quando você hierarquiza e coloca em hierarquia todas essas coisas, você resolve um monte de problema. Quando a mulher, ela olha primeiro para o marido, Deus fala, agora está certo. Agora as leis estão todas encaixadas. Primeiro é Deus, você é inegociável. Deus é o primeiro da sua vida. Mas segundo, mulher, é o seu marido. Ele é o seu cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é seu foco. Você tem que ser fã do seu marido. Você tem que ir aonde ele determinar, com toda a confiança e com toda a alegria. E muitas vezes as coisas não estão dando certo. Sabe o que você pode fazer, mulher? Falar assim para ele: eu sei que as coisas não estão dando tão certo, mas eu confio em você. Você tem o poder, por isso a Bíblia diz: a mulher sábia, ela edifica o lar. Muitas vezes, para você ter um lar, um sucesso familiar, você precisa só falar isso: olha, eu sei que as coisas não estão legais, mas eu confio em você. O seu foco, mulher, não é mais o seu filho, não é mais o seu pai, não é mais a sua mãe. O seu foco principal é o seu marido. Puxa, o meu foco não é meu filho, o meu foco não é meu pai, o meu foco não é minha mãe. E Deus não está falando para você abandonar o seu pai, mas está falando para você abandonar o seu filho. Diferente disso, mas eu estou falando que junto com o seu marido, olhando para ele, juntos vocês vão cuidar dos seus filhos e juntos vocês vão cuidar dos seus pais. Mas o foco primeiro é ele. A lembrança primeiro é ele. O foco sempre principal, a hierarquia é o seu marido. Quando você coloca o papai como prioridade, o papai é o foco, e você organiza essas leis, o filho fala: poxa, que família legal, olha meus pais, que legal. Porque a criança também tem a lei dentro dela. E a lei fala para a mulher olhar primeiro para o marido. E quando a criança ela vê a mulher olhando primeiro para o marido, a criança automaticamente se encaixa nessas leis. E tudo começa a se encaixar. E você começa até a liberar um pouco os seus pais. Muitas vezes as famílias não liberam os pais. A mulher, de vez de olhar para o marido, ela olha para o vovô, ela olha para a vovó, ela olha mais para a mãe dela e mais para o pai dela do que para o marido. E ela vai se afastando do marido, ao invés de libertar os pais. E quando a mulher ela olha primeiro para o papai, os próprios avós, eles começam a se aproximar mais. Tudo começa a se encaixar. Volto a dizer, não é abandonar o papai e a mamãe, não é abandonar o vovô e a vovó, mas é o simples fato de nós olharmos para esse Deus Criador e falar: é isso que é para fazer? Eu vou confiar, vou olhar para o meu marido. Os filhos se encaixam, os avós se encaixam, tudo começa a encaixar, naturalmente. Hoje a gente tem muito isso, né? Eu moro no fundo com meus pais, eu moro ali vizinho colado, eu quero ficar. Se você vive isso, não tem problema, mas faça o seguinte: olhe cada vez mais para o seu marido. Olhe mais ainda. Se você mora perto da sua mãe e do seu pai, olha mais para o seu marido e foca mais nele, para você realmente libertar os seus pais e realmente os seus filhos olharem: olha, a lei está toda encaixadinha, está tudo no lugar. Isso é Deus falando. E para o marido ele fala quase a mesma coisa, só que ele muda um componente. Ele fala: marido, ame a sua esposa. Se a mulher ela quer se declarar para o marido e ela falar: marido, eu te amo, sabe o que vai aparecer na mente dele? Nada. Você falar te amo, não acontece nada com o marido. Não adianta falar te amo com o marido. Vocês que vão casar um dia, se Deus quiser e se o Jorge autorizar, já casaram já? Nem fala eu te amo pro seu marido, nem fala. Às vezes as mulheres fazem um cartaz, fazem uma declaração: eu te amo desde não sei das coisas. Sabe o que um homem escuta? Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu te amo não funciona para o homem. Sabe o que o homem gosta? Respeito. Por que ele gosta de respeito? Porque a lei diz isso. Em Efésios 5,33 diz: lembra disso, Rosimeire? A Rosimeire decorou: respeite e honra seu marido. Sabe por que o marido gosta disso? Porque a lei dele está esperando isso. O que Deus colocou dentro dele é esperar isso. Por isso que o marido muitas vezes não ama a esposa. Por isso que muitas vezes o marido ele não corre para a esposa. Porque ele fala: essa mulher não me respeita, essa mulher não me honra. Fica aí só atrás do pai dela, fica só atrás da mãe dela. Para o filho faz tudo, para a filha faz tudo, e para mim nem se faz nada, nem se produz, nem olha para mim.
nem mais, não faz mais nada para mim, eu sou um nada. E cada vez mais ele vai perdendo a vontade de morrer, por conta de desorganização. Agora, quando a mulher, por mais que ela não concorde com o marido, se ela casou e ele não está te proibindo, ele não está te induzindo a você errar ao seu Deus, a Bíblia fala, respeite ele. Dependente, a Bíblia diz, respeite o seu marido quando ele for bonzinho e legal. Não, ele fala, no imperativo, respeite o seu marido. Respeite e honre o seu marido. Ele fala isso, para respeitar. Amém? Estão aqui comigo? E para o homem ele fala, ame a sua esposa. E o amar, ele diz assim, Carlos, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que Cristo se entregou para a igreja? Como? Sabe como Cristo se entregou para a igreja? Morrendo. Cristo, ele se entregou para a igreja morrendo. Ele fala para o marido. Agora sim para o marido ele diz, ame a sua esposa assim como eu amei a igreja, morrendo por ela. Ele fala assim para o marido, ame a sua mulher morrendo por ela. Não é você escrever que te amo, mas quanto mais você demonstra que você tem vontade de morrer para sua família, mais a sua esposa te admira. Por isso que nenhuma sociedade, ela admite homem vagabundo. Nenhuma sociedade gosta de homem vagabundo. Por quê? Toda sociedade é composta por seres humanos. E seres humanos têm o que dentro dele? A lei. E como ele tem dentro, todo ser humano tem dentro dele a lei, nenhuma sociedade do mundo suporta homem vagabundo, porque a Bíblia diz, homem, ame a sua esposa, assim como eu amei a igreja e morri por ela. Você morre pela sua esposa? Você tem disposição? A sua esposa é seu foco? Ela é o primeiro? E a Bíblia diz assim, ame ela como parte mais frágil, tá? Ele fala para o homem, a esposa é a parte mais frágil, tá bom? É a parte mais frágil. Se você não tratar ela como a parte mais frágil, sabe o que Deus fala? Nem fala comigo. Nem fala comigo. Sabia, seu Reinaldo, que Deus fala assim? Às vezes o homem chega na casa, vai lá, abraça o filho. Ai, meu filhinho, vem cá, Estevão. Mulher, o que tem para comer aí? É o contrário. Meu amor, vem cá, tudo bem? Nossa, que cabelo cheiroso. Não é que tá cheio de gordura, não tem problema. Nossa, que cheiro. Olha, eu fiquei 12 horas fora de casa, eu não vi o momento de chegar e de te abraçar. Eu tenho certeza que o Deus faz isso todo dia. Chega, ai, que saudade que eu estava dessa casa. Saudade que eu estava de sentir o seu cheiro. Vamos comer alguma coisa? Ô filhinho, vem cá, pirralho, vamos brincar. Eu deixo o papai conversar com a mamãe. Vai brincar, vai lá. Depois nós vamos brincar. E aí, amor, como foi o seu dia? Uma parte mais frágil. Não é aquele homem que fala te amo, aquele homem que escreve declarações, deixa tudo certo e tal, mas não entende que a mulher é a parte mais frágil, que a mulher precisa de atenção, que ela quer conversar, ela quer passear, ela quer pegar na mão, quer dar uma volta na cidade. Às vezes eu sei que isso não acontece aqui, eu sei disso, mas muitas vezes a mulher quer passear na cidade. Eu não aguento mais essa mulher nessa loja. Pelo amor de Deus, sua mãe me fez me levar em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Não aguento mais. Sabe o que está acontecendo, Fátima? Leis desorganizadas. Não estão organizando a lei. Não aguento mais. A mãe vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Sabe por quê? Porque Deus colocou você para guardar, para você protegê-la, para você mostrar e dar a oportunidade que você está aí para ela. Muitas vezes a mulher está desesperada, me leva na cidade, mostra que você está preocupada comigo, me leva para passear, mostra que eu sou sua prioridade. E a gente não vê isso. Mostra que você está disposto a morrer para mim. Fala, Marcos, o que você quer fazer? Hoje eu estou aí para você. Hoje você é meu foco, eu trabalhei a semana inteira, hoje é sábado. Você quer para a cidade? Vamos ficar o dia inteiro na cidade. Mostra que você está aí para ela. Vai lá na loja do cara e gasta um monte de coisa na loja. Compra umas roupas, né? Umas roupas bonitas, lá perto da prefeitura, vai lá na loja e gasta e tal. E vai passear. A mulher é o seu principal, é a prioridade. É só organizar essas leis e a gente começa a ter sucesso. E para os filhos, que tem bastante aqui, nós temos a Maria Eduarda, nós temos a Ana Clara, nós temos outra Maria Eduarda, nós temos a Júlia, nós temos a Isa, nós temos o Estevão.
nós temos a Gigi, nós temos um monte de filhos. Sabe o que Deus fala para os filhos? Sabe o que Ele fala? Ele fala: filhos, obedeçam os vossos pais, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Você quer se dar bem, Maria Eduarda? Você quer se dar bem, Júlia? Júlia? A Júlia é menorzinha? Olha, eu estou olhando ela, olha. Você quer se dar bem na vida? Quer se dar bem na vida? Quer? Olha só. Quer se dar bem na vida, Estevam? Quer, né? Você quer se dar bem na vida, filho? Ele fala: obedeça aos vossos pais, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que Deus está falando, filhos, que faz parte dessa família? Se você colocar em hierarquia os seus pais e você obedecer os seus pais, sabe o que Deus fala? Eu garanto, eu te prometo que você vai se dar bem. Ele está falando para os filhos: toda vez que os filhos obedecem aos pais, Deus ele promete, é uma promessa. Você não precisa fazer mais nada na vida para se dar bem. Se você quer se dar bem, filho, obedeça os seus pais, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Você vê jovens morrendo. Essa semana morreu de 18 anos em Marília, na frente de uma boate, na zona sul de Marília. A maioria das mortes de 12 a 18 anos dos jovens é afogamento, acidente de trânsito ou morte violenta, assassinato ou briga violenta. 80% das mortes dos 12 aos 18 anos, ou seja, mortes que não eram para acontecer. Talvez desobediência. E por isso que ele fala para os pais: pais, não irriteis os vossos filhos, mas admoestai na disciplina do Senhor. Olha só que a Bíblia, olha como que a Bíblia é importante você ir colocar na hierarquia das leis. Ele fala para os pais: pais, não irrite os vossos filhos, mas disciplinai no Senhor. Você sabe o que irrita filho? Sabe o que deixa o filho irritado? Você quer que seu filho cresça, que ele seja um rebelde? Não disciplina ele. A chave para ter filhos rebeldes é não disciplinar filhos, porque os filhos rebeldes, sabe o que eles estão falando? Eu quero que você me disciplina. Eu queria que você me disciplinava. Como você não me disciplinou, eu estou me rebelando. E a verdade é essa: se o segundo caminho está certo, e se a segunda hipótese é correta, que existe um Deus, esse Deus diz: disciplinai os vossos filhos no Senhor e não irrite eles. Por isso que eu vou lá e beijo meu pai e beijo minha mãe. Você vê que os filhos mais amorosos, que dão mais valores para os pais, é aquele que fala: Andressa, vem cá, bora, vem pra cá, já está tarde. Aí a mãe cresce, vai lá, abraça a mamãe, sempre honra. Não? Mas se sua mãe te disciplinou, ou qualquer pessoa, não só para você, ou qualquer filho que se disciplinou, você tem vontade de talvez beijar e abraçar sua mãe, porque a sua mãe ela não tem obrigação de te beijar e te abraçar, mas a sua mãe ela teve a obrigação de te disciplinar. E você tem vontade de abraçar e de beijar os seus pais, possivelmente porque eles te disciplinaram. E por isso que toda vez que você tem um pai que te disciplinou, você tem vontade de abraçar ele quando você cresce. Porque a lei dentro do filho é essa: ele está esperando disciplina. Ele está esperando, não vai, chega no horário. Imagina se a Andressa fosse fazer tudo o que ela queria quando a parte frontal da mente dela, que ela era amiga da Carla, dos 13 aos 23 anos, não estava desenvolvida, e a mãe dela não falasse: volta agora para casa. Quando a mente frontal do glóbulo frontal do cérebro, ele se desenvolve lá para os 22 e 23 anos. Por isso que quando você tem a idade da Ana Clara, que tem 12, 14, 18 anos, quando ela tiver 24 anos, ela fala: poxa vida, eu queria ser médica, nada a ver. O negócio é ser professora. Eu queria ser astronauta, nada a ver, né? Eu quero ser advogado. Por isso que os adolescentes têm a crise, porque não desenvolveu tudo. E por isso que o pai tem que disciplinar. Porque na não desenvolvimento e na não disciplina, eles se dão para o mundo e caem nas garras do inimigo. E são presas fáceis para fazerem coisas erradas. Por isso que você tem que organizar, disciplinar. E ele fala uma coisa importante. Talvez a coisa mais importante dessa noite, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Que isso é muito importante. Ele diz assim:
Eu vou dar até a referência para vocês, de tão importante que é. Ele fala em Provérbios 22, versículo 6. Ensina, o imperativo, ensina a criança o caminho que deve seguir, e quando ela crescer, não se desviará dele. Pais, avós, você tem no máximo, quantos anos que a Maria Eduardo tem? 7? Acertei na música. Pais, avós, você quer ter sucesso na família? Você tem no máximo até 7 anos. Por isso que eu perguntei. Porque você tem no máximo até 7 anos, para imprimir um caráter no seu filho. Depois disso, é muito difícil. Você com 38, 36, 37, 45, 55, 60, 80, 82. Você faz coisas hoje que você aprendeu quando você tinha 3 anos. O Estevão, ele vai fazer coisas na vida dele que ele está aprendendo exatamente hoje. O legado que você está desenvolvendo hoje. O legado que você está produzindo hoje. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve seguir, e quando ela crescer, não se desviará dele. Tem coisas que você faz hoje com 30 anos, 40 anos. Como você escolhe marido, como você escolhe esposa, como você escolheu o seu trabalho, como você escolheu a sua cidade, como você escolheu o seu carro, como você escolheu a sua casa, porque você aprendeu com seus pais, você aprendeu com seus familiares. A pergunta é: o que vocês estão produzindo? O que nós estamos produzindo hoje? Sem perceber, a Isis Emanuele, quando tiver 40 anos, ela vai fazer coisas que ela olha para o vovô e olha para a mamãe. Agora, exatamente agora. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e quando crescer, não vai se desviar dele. Vocês querem ter sucesso familiar? Sabe o que é sucesso familiar? Sucesso familiar é a organização. Sucesso familiar é organização das leis. Colocar tudo em ordem. O que uma mulher tem que fazer é isso, vou fazer. O que o marido tem que fazer é isso, vou fazer. O que meu filho tem que fazer é isso, eu vou fazer. E ninguém fala de sogra e sogra. Você percebe que toda palestra ninguém fala de sogra e sogra? Você já viu uma pregação falando de sogra e sogra? Ele fala para a mulher, ele fala para o marido, ele fala para todo mundo. Mas ele tem uma ajuda. Aqui não tem problema, mas é que eu tenho um genro e tenho um sogro. Ele fala. Sabe o que é a Bíblia? Porque é muito fácil. Sabe o que a Bíblia diz? O que acontece quando você casa com seu marido e quando você casa com sua esposa? Ele fala assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á com a sua mulher e se tornarão uma só carne. Quando há um casamento e há uma instituição da família, o que acontece é uma carne só. E aí, sabe o que acontece para Deus? Para Deus, nós até falamos, o meu sogro, minha sogra, a minha nora, o meu genro, mas sabe o que ele fala para Deus? Ele fala que é uma só carne. Não tem mais os pais do Davidson, mas os pais da Carla. Existem os pais do Davidson e da Carla, que são todos os pais desse casal. Agora o Davidson, ele tem outros pais, e agora a Carla tem outros pais. Os pais do Davidson são os pais da Carla, e os pais da Carla são os pais do Davidson. Por isso que não há uma disputa entre sogro e sogra, que é um dos grandes problemas familiares. Não há uma disputa entre o pai da minha esposa, porque o pai da minha esposa, ela está junto comigo unida. Agora ela e eu somos um, o pai dela é meu pai, a mãe dela é minha mãe, e eu sou filho da mãe dela. E é assim que funciona. E a Bíblia diz: honre seu pai, respeite os seus pais e honre os seus pais. E o que nós devemos fazer agora, para tudo se encaixar, é a gente colocar em ordem essas leis. Para a gente ter sucesso familiar e falar: eu venci na vida, a minha família se deu bem, eu te desafio, ou melhor, eu te encorajo. Testa isso. Talvez a gente nunca testou isso. A gente testou várias coisas, mas nós nunca testamos em colocar a hierarquia das leis no lugar. E quem está falando isso não é a Igreja Batista, não é o Wilcher, não é a Clarice, não é a Davi, e não é ninguém dessa igreja. Quem fala isso é, se a segunda hipótese está certa, existe um Deus Criador. Ele fala isso.
mulher faça isso, marido faça aquilo, filhos façam isso. Amém? Eu queria te encorajar para você fazer esse teste. Faz esse teste uma semana. Faz esse teste nesse final de ano. Começa a observar a sua família, o que nós estamos produzindo e o que nós estamos deixando de legado nas nossas famílias, nas nossas festas familiares, e começa a fazer esse teste. A única forma de nós descobrirmos se nós vamos ter sucesso é nós colocando em prática. E isso depende de você, não de mim. Mas isso é o que o Deus Criador, que eu acredito, fala. Que há uma hierarquia das leis. E quando essas leis são respeitadas, esse Deus, por ser justo, Ele abençoa do jeito dele. Amém? Amém.